pedimos que faça a contagem para que a gente possa passar para a igreja. Você pode sentar nesta hora. Nós queremos agradecer sua presença. Você que está nos visitando nesta noite. Há 26 anos, olha como o tempo passa. Eu também entrei numa igreja evangélica, para mim era tudo estranho, tudo estranho. O que é que esse povo vê? O que é que esse povo tem? Esse povo que vive no mundo da lua. E hoje, depois de 26 anos, o meu questionamento é: meu Deus, por que eu não tomei essa decisão antes? Porque eu passei tanto tempo sem entregar minha vida a Cristo. E olha que eu entreguei minha vida a Cristo jovem ainda. Mas, mesmo assim, demorou para ter entregue minha vida a Cristo. Demorei. Se eu soubesse que era tão bom, quando criança, eu tinha feito essa decisão. Então você está no lugar certo. Jesus diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu queria que nós abríssemos a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 23. Olha, a Bíblia é a revelação de Deus. Deus falou na Bíblia e Deus fala hoje. Se nós não tivéssemos esta revelação que nós chamamos Bíblia, nós não deveríamos pregar, nós não deveríamos falar, porque nós não teríamos autoridade para falar. Ninguém tem autoridade para falar sobre Deus, ninguém, a não ser o que Ele já revelou. Se não tiver uma revelação, você não tem autoridade para falar nada. Ninguém tem autoridade para falar nada do céu, a não ser aquilo que Deus já revelou. Ninguém tem autoridade para falar nada do inferno, nada da vida espiritual. Você não tem autoridade se você não tem uma base na palavra. Não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que Deus falou em sua palavra. A Bíblia diz: prega a palavra, porque vai chegar um tempo que as pessoas vão ter comichão no ouvido. Elas não vão querer ouvir a verdade. Elas darão ouvidos a fábulas, a mentiras. Então a Bíblia diz: prega a palavra, fale a verdade. Você não entrou em uma casa chamada Casa das Tapeações. Nós não estamos aqui para enganar você. É por isso que nós, crentes, cada um tem que vir à igreja com a sua Bíblia, porque a maior autoridade na igreja evangélica não é o pastor. A maior autoridade na igreja evangélica é a palavra do Senhor. O pastor precisa falar de acordo com a palavra. Ele não pode enganar o povo. Então, Deus também te deu uma mente, e você vai lá e confere para ver se é assim. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles chegaram numa cidade chamada Bereia. E o apóstolo Paulo, ele elogiou aquele povo da cidade de Bereia. Sabe por quê? Porque ele diz, olha, 17:11 de Atos dos Apóstolos: os de Bereia, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles foram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Porque a Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas pregavam, de bom grado eles ouviam, mas depois eles iam para suas casas para confirmar se tudo aquilo que Paulo e Silas tinham falado era verdade. Então você precisa confirmar pelas escrituras, pela palavra de Deus. Cuidado com a mentira de Satanás. Cuidado. Nós precisamos voltar para a palavra. Voltar para a palavra. Lucas capítulo 23, 33. Eu gostaria de ministrar nesta noite sobre o tema separados por uma escolha. Você sabia que uma escolha pode separar você da eternidade com Deus e a eternidade sem Deus? É uma escolha que você tem que fazer.
Uma escolha vai separar você. Separados por uma escolha. O tema da igreja este ano é movidos pela eternidade. Pois a eternidade, todos nós vamos viver eternamente. Essa não é a questão. Vida eterna você vai ter. A questão é de que lado você vai viver. Porque a Bíblia diz que a sua vida não acaba no túmulo. A sua vida é eterna. Ou ao lado de Cristo ou longe dele. Isto depende de quê? Não depende de Deus. A parte dele ele já fez. Ele já se ofereceu, ele já deu presente. Agora você tem que escolher. É uma escolha. E a Bíblia diz, em Lucas capítulo 23, verso 33, quando chegaram ao lugar chamado Caveira ou Gólgota, que é aquela montanha fora de Jerusalém, fora dos portões da cidade, é uma montanha que tinha formato de caveira. A Bíblia diz que levaram Jesus para esta montanha, uma montanha fora dos portões da cidade, e ali o crucificaram. A crucificação era um método romano de executar criminosos. A Bíblia diz que Jesus não foi crucificado sozinho. Ele também, os criminosos. Havia com Jesus na cruz, ao lado dele, à sua direita e à sua esquerda, 2 criminosos, 2 ladrões, 2 malfeitores. Aquilo que popularmente as pessoas dizem, o bom ladrão e o mau ladrão. Não, a Bíblia não fala de bom ladrão, de mau ladrão, é ladrão, é malfeitor, é criminoso. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sorte sobre elas. Despiram Jesus. E o povo estava ali, no pé da cruz, olhando. O povo estava ali olhando. Os curiosos, os agitadores, os que contribuíram para que aquilo estivesse acontecendo. As autoridades também religiosas, a religião da época também a apoiou, e estavam ali ridicularizando Jesus e zombando. Salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Não és o Cristo? Então se salve. Não é que eles acreditavam, é que aqui era uma zombaria. Este não era o Messias que Israel esperava, porque ele estava morrendo desse jeito. A maior tristeza aqui não foi Jesus ter morrido na cruz, foi a rejeição do povo. A Bíblia diz que não só as autoridades religiosas, mas os soldados romanos também zombavam, e aproximando-se, oferecia-lhe vinagre. Vinagre aqui é o vinho de péssima qualidade, que nunca era entregue para um rei. Então você diz que é rei, era uma zombaria, entregando aquele vinho de péssima qualidade. E diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. Além disso, tinha uma inscrição que estava acima dele, pregada numa tábua na cruz. E a inscrição falava do crime que ele tinha cometido. E o crime era: ele disse que era rei dos judeus. Este é o rei dos judeus, Jesus de Nazaré. Então, um dos criminosos, um dos ladrões crucificados, blasfemava dele e dizia: tu não és o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendendo disse: tu não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que os nossos atos merecem. Fomos julgados, fomos condenados, estamos aqui pagando pelo que nós fizemos.
mas este homem não fez nada de mal. Então disse Jesus, então ele disse, este ladrão disse: Jesus, não esqueça de mim, não esqueça de mim, quando tu voltares e entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Você pensa que este homem que viu em Jesus o Salvador, ele também não zombou? Por favor, abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 27, verso 44. A Bíblia explica a Bíblia. Os evangelhos, todos os 4 evangelistas, eles descreveram, eles relataram a crucificação. E em Mateus capítulo 27, 44, diz que os 2 ladrões zombaram de Jesus. Os 2 criticaram. Depois um vai mudar de ideia, mas os 2, está escrito, verso 44, Mateus vai fazer esse acréscimo, e ele diz, 27, 44, e os ladrões que com ele foram crucificados, também o insultavam. Os ladrões se juntaram aos líderes religiosos e também aos soldados e ao povo. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, e nós queremos, Pai, nós queremos que o teu Espírito quebre o jugo do pecado, o jugo da escravidão, o jugo da cegueira espiritual, dos tampões dos ouvidos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos pés da costa, Pai, nesta noite, Pai. Pés da costa, Pai, pés onde pessoas possam fugir, Senhor, com as suas vidas e escaparem, Senhor Deus, ó Pai, da grande condenação. Ó Senhor Deus, tenha misericórdia, nos ajuda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre os corações, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Deus, Ele nos apreciou com uma bênção, com um benefício chamado escolha. Que maravilha nós podermos fazer escolhas. É maravilhoso nós podermos escolher. Mas eu tenho certeza que se nós fôssemos abrir aqui, eu tenho certeza que as suas escolhas nem sempre foram escolhas sábias. As suas escolhas foram escolhas também burras, escolhas tolas, escolhas que trouxeram a você consequências terríveis. Porque é assim, as escolhas estão ligadas às consequências, sejam elas benéficas, consequências benéficas ou maléficas, depende da nossa escolha. Mas não existe nenhuma escolha que não trará uma consequência. Quando a gente escolhe um caminho, automaticamente a gente acionou uma lei. É a lei das consequências. As nossas escolhas, elas têm grandes consequências. As grandes escolhas. E agora, nós estamos aqui, diante desse texto, que mostra que o Senhor Deus, Ele colocou na nossa mão a maior das escolhas. Nós poderíamos chamar a escolha das escolhas. A maior escolha que você pode tomar na tua vida. Esta é a maior, não existe nenhuma escolha maior do que essa. É a escolha aonde você decidirá em que local você passará a eternidade. Existem alguns crentes hoje mentirosos, que eles não querem que nós falemos do inferno. Existe o inferno eterno, existe um inferno que não foi preparado para você. E os crentes estão dizendo para você: não aceite Jesus por causa do medo do inferno. Mas eu estou dizendo para você: aceite Jesus com medo do inferno.
Aceite Jesus com medo do inferno. Tenha medo deste lugar. Tenha medo deste lugar. Tenha medo. Tenha medo. A Bíblia não é mentira. Tenha medo deste lugar. E sabe por que nós temos que falar do inferno? Porque Jesus falou do inferno. Jesus disse que lá o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. É um lugar de tormento, de agonia eterna. Tenha medo do inferno. Tenha medo do inferno. Aceite Jesus também para escapar do inferno. Não exclua o inferno da tua vida, dizendo que ele não existe, porque esta é uma mentira de Satanás. Deus nos deu a liberdade de escolher. A Bíblia diz, em Lucas, no capítulo 23, versículo 33, que os soldados não sabiam, mas eles estavam cumprindo as Escrituras. As Escrituras lá em Isaías capítulo 53, 12, diz que Jesus seria contado com os malfeitores. Jesus seria contado como um criminoso. E embora Deus visse Jesus como perfeito, mas Deus também o considerou culpado. Quem considerou Jesus culpado não foram apenas os homens, os religiosos daquela época. Quando Deus olhou para Jesus na cruz, legalmente, Deus disse: você é culpado. Jesus, ele estava ali também como culpado. Deus considerou Jesus culpado. Mas a culpa dele, a Bíblia diz, foi a culpa dos nossos pecados. Aquele lugar ali não era dele, aquele lugar era meu e era seu. E a Santíssima Família, a Trindade Santa, decidiu, antes da fundação do mundo, que Jesus viria. A cruz não foi um acidente de percurso, a cruz não foi um plano B. Jesus disse: ninguém está tirando a minha vida, sou eu que estou dando. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Quando Jesus carregava a cruz até o Gólgota, mulheres choravam. Jesus disse: não chorem por mim, chorem por vocês. Chorem pelos vossos filhos. Por quê? Porque Jesus, ele nasceu não para viver, ele nasceu para morrer. Jesus, ele veio com esta missão. Jesus, ele veio à terra para morrer. Ele precisava cumprir esta missão, a missão de salvar os pecadores. Então, quando Jesus estava naquela cruz, ele assumiu as nossas culpas. Deus olhava para Jesus e dizia: você é culpado dos estupros, você é culpado dos assassinatos, você é culpado do orgulho, da vaidade, você é culpado. Toda a culpa do mundo estava sobre Jesus. O que doeu mais em Jesus não foram os pregos em suas mãos. Isso aí, tem gente que dá a vida até por outras causas. Tem gente morrendo por baleia, tem gente morrendo por defender a Amazônia. Isto não é nada. O que doeu em Jesus não foram simplesmente a morte de cruz, apesar de ter sido cruel. Mas o que doeu em Jesus foi o Pai ter virado as costas para ele. Porque o Pai aceitou o sacrifício dele e considerou ele culpado. Você é culpado. Se Deus fosse apenas amor, Jesus não precisaria morrer na cruz. Se Deus fosse apenas amor, não necessitaríamos de Jesus ter morrido na cruz. Mas Deus não é só amor, Ele é santo. E a santidade dele
exige a justiça. Então, quando você disser que Deus é amor, acrescente algo: amor santo, porque não é amor como o seu e nem como o meu, não. Depois que Jesus viveu o seu ministério de 3 anos, curando e dando vida às pessoas, a Bíblia diz que ele foi condenado à cruz, e ele foi acompanhado por 2 criminosos, aquele lugar da execução chamado Gólgota, caveira. A Bíblia diz que todo condenado era colocado sobre ele uma tábua, ou colocava no pescoço dele a tábua pendurada numa corda, para que todos pudessem ver qual era a culpa. E a Bíblia diz que na tábua que foi pedida para Pilatos, lá estava escrito: este é Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Estava em 3 idiomas: hebraico, grego e latim. Para quê? Para que todos que pudessem passar, pudessem entender. A morte de cruz era pública para trazer medo nas pessoas, para que elas tivessem medo. Era uma advertência para os outros criminosos, uma advertência dizendo para eles: se vocês fizerem isso também, vocês virão para cá. E ali na cruz, Jesus recebeu algumas críticas. Nós vimos aí as primeiras críticas lá na cruz. A Bíblia diz que foi dos líderes religiosos: salvou os outros, você não é o Salvador? Então te salve agora. A Bíblia diz que os soldados também disseram: você não é o rei dos judeus? Salve-te a ti mesmo, salva-te a ti mesmo. E a gente viu aí em Mateus 27:44 que o terceiro grupo, a terceira classe de pessoas foram os criminosos. Os dois zombaram de Jesus, os dois criticaram Jesus, os dois disseram o que os soldados falaram, e os dois disseram o que os líderes falaram. Mas Lucas nos conta que um dos criminosos mudou. De repente, seus olhos espirituais foram abertos, e ele é tomado pelo temor de Deus. E ali, ele reconhece que é justa sua morte e a do outro criminoso. Ali, aquele homem, ele afirma a inocência de Jesus. Ele diz: por que você está injuriando ele? Agora eu percebo, nós estamos aqui porque somos culpados, mas este homem não fez mal algum. Este homem é inocente. E ele avisa o outro que ele deve temer a Deus. Não temes a Deus? Tema a Deus. Ele começou a testemunhar de Jesus na cruz. Ele começou a dar testemunho. Ele acredita que Jesus vai ressuscitar. Ele acredita que Jesus vai voltar para reinar. Ele não pede: Senhor, me tira da cruz. Ele diz: Senhor, quando o Senhor ressuscitar e vier no teu reino, não esqueça de mim. E Jesus dá garantia àquele homem de vida eterna, e mais do que isso, na companhia dele. E mais do que isso, não no último dia, mas hoje, disse Jesus. Então havia 2 malfeitores, e só um foi salvo. 2 malfeitores. Haviam 3 cruzes. A cruz de Jesus estava no centro. Por que será que esta cruz estava no meio? Porque esta cruz, ela veio para dividir. Esta cruz veio para fazer divisão em quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Você não pode servir a Deus e ao mundo. Você não pode servir a Deus e a você mesmo. Você precisa tomar uma decisão. E de certa forma, de certo sentido, aquelas 2 cruzes representam a escolha que todos nós temos que fazer diante da cruz de Cristo.
diante da cruz do meio, nós precisamos definir de que lado nós vamos estar. Do lado do primeiro ladrão que se arrependeu, ou do segundo que permaneceu incrédulo? Uma das maiores mentiras de Satanás. Você sabia que Satanás é mentiroso? E uma das maiores mentiras de Satanás, usando o amor de Deus, é uma teologia pregada pela igreja predominante do nosso Brasil. Sabe o que esta teologia diz? Esta teologia é o universalismo da salvação. Esta teologia diz o seguinte: naquele dia que Jesus morreu na cruz, automaticamente todos foram salvos. Ninguém vai para o inferno, estão todos salvos, porque Ele morreu para nos salvar. Então esta teologia diz que você não precisa escolher, você não precisa decidir, você não precisa crer. Não, simplesmente viva a sua vida, viva do seu jeito, siga o seu coração. E eu quero dizer nesta noite que se você seguir o seu coração, você vai queimar no inferno. Alguém já comparou os pastores com um palhaço? Certa vez um circo estava pegando fogo. E aí, o pessoal nos bastidores quiseram informar para o povo que estava lá, para o público que estavam esperando o espetáculo. E quem foi que mandaram para avisar o público? O palhaço. O palhaço chegou correndo e no palco ele disse para o público: o circo está pegando fogo, o circo está pegando fogo. E todos iam pensando que fazia parte do espetáculo, mas não fazia, era verdade. O circo estava pegando fogo. E de repente aquelas lonas começaram a derreter, e pessoas começaram a pisotear umas às outras. E é assim que muitas vezes nós pastores nos sentimos, palhaços, dando um aviso urgente, e as pessoas zombando, brincando. Você pode brincar de inferno, mas Satanás não brinca. Satanás não brinca de inferno. Todos nós estamos divididos pela cruz do meio. Todos nós. Não existe ninguém que não tenha que tomar essa decisão. Essa cruz do meio nos divide. Essa cruz do meio nos divide. Então, separados por uma escolha. Primeiro princípio que nós podemos ver nesse texto é que ninguém é desqualificado para tomar essa decisão. Quem era este homem aqui? O homem que as pessoas dizem hoje: bandido bom é bandido morto. Não é esse o discurso? Bandido bom é bandido morto. Se converta. Qual era a qualificação deste homem? Você acha que algum parente deste homem estava lá perto dele, chorando por ele? Não. A vida deste homem, com certeza, para ele parar ali, foi marcada por escolhas erradas. Este homem sempre escolheu mal os amigos, escolheu mal as companhias, escolheu mal a vida no crime, a vida no roubo. Alguns dizem, alguns evangelistas, ele era ladrão. Outros dizem, era malfeitor. Outros dizem, era criminoso. Era uma ficha suja. Mas por que Jesus estava morrendo? Jesus estava morrendo justamente pelos pecadores.
não existe ninguém que seja desqualificado para receber o amor de Deus. Não existe ninguém desqualificado para fazer essa escolha. Não importa o que você já fez na tua vida, não importa o teu passado. Deus entregou para você esta oportunidade. Você tem esta oportunidade, não importa o teu passado, a tua vida. Deus te entregou a oportunidade de tomar essa decisão. A decisão aonde você vai passar a eternidade está nas tuas mãos. Deus não vai tomar essa decisão por você, porque se for por Ele, a decisão dele, Ele já tomou. Ele levou os seus pecados. Se você não reconhecer que você está perdido, jamais você vai precisar de um Salvador. Como é que você vai entregar sua vida a Jesus, se Jesus é o Salvador, e você acha que não precisa ser salvo de nada? Você está no engano de Satanás. Engano de Satanás. O engano de Satanás é o que? O homem não é mau, o homem é bom. Dentro do homem existe toda a bondade. Isto é o engano de Satanás. Todo homem está separado de Deus, e nada pode ser uma ponte até Deus. Nada. Toda ponte que os homens construírem, boas obras, religião, tudo é uma ponte incompleta, não chega do outro lado. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Ninguém. Então você não está desqualificado. Cadê a família deste homem? Eu lembro que eu acompanhei um criminoso, eu acompanhei um ladrão. Eu coloquei esse ladrão dentro da minha casa. Ele passou 16 dias em casa. Pessoas queriam matar este homem. Eu não estava escondendo ele da polícia. Não, ele não respondia à polícia. Mas tinham criminosos querendo matar este homem. Eu fiz um rodízio com alguns jovens e nós ficamos em casa. Um policial aqui da igreja me acompanhou e nós fomos levá-lo até um centro de recuperação em Vitória da Conquista. Uma semana depois, este mesmo rapaz me liga: meu pai. Eu disse: quem é? Fulano. Eu disse: e aí, como é que está aí no centro? Ele disse: eu estou guardado. Eu disse: como assim? Eu estou guardado, meu pai. Sabe onde ele já estava? Ele estava preso em uma penitenciária, a penitenciária em Aracaju. Ele saiu do centro e ele foi fazer um assalto em Aracaju e ele foi preso. Fugindo da polícia, este rapaz entrou a 160 quilômetros no muro, em uma moto. E eu fui avisar para a família. Me preparei psicologicamente para dar aquele aviso. E quando cheguei lá, cheio de dedos para dar aquele aviso, eu disse: fulano, eu tenho uma informação que não é muito boa, eu não gostaria de dar esta informação, mas infelizmente fulano, ontem, em uma perseguição policial, ele veio a óbito. E aquele homem, rindo, disse assim: já foi tarde, antes ele do que eu. Era um parente próximo, viu aquele menino crescer. Mas ninguém dá chance para bandido. Ninguém dá oportunidade para bandido. Este homem também não tinha ninguém. Mas ele foi surpreendido aqui neste lugar, porque Deus também deu a ele a possibilidade dele fazer a mesma escolha que você, que é melhorzinho, pode fazer. Ninguém está desqualificado para tomar essa decisão. Um outro princípio que nós podemos ver nesse texto é que esta escolha que nos separa para viver eternamente com Cristo não é para covardes. Este homem, ele teve coragem.
Perceba que os líderes religiosos insultavam, os soldados insultavam, o povo insultava, mas chegou um momento que este homem, os olhos espirituais dele foram abertos, e ele olhou para ele e viu a condição dele, e ele viu em Jesus o que os discípulos não viram naquela hora, porque era fácil crer em Jesus quando ele estava multiplicando os pães, quando ele estava dando vista aos cegos. Era fácil crer em Jesus quando ele dizia aos paralíticos: ande. Mas agora nem os discípulos estavam presentes. Mas este homem, corajosamente, ele defendeu Jesus. Ele avisou aquele outro criminoso: isto que você está fazendo é errado, você não teme a Deus. Este homem é inocente. Ele enfrentou o consenso, ele enfrentou o que aquelas pessoas estavam falando, ele enfrentou a zombaria, ele enfrentou o que os soldados disseram, os líderes, tudo isto. Mas ele teve coragem para se posicionar. Seguir Jesus não é para covarde. O covarde aqui não é quando você tem medo de fazer algumas coisas. Quando a Bíblia diz, em Apocalipse 21:8, diz assim: os covardes não entrarão na eternidade. Apocalipse 28 diz: os covardes não entrarão no céu. Quais são os covardes? Os que tiveram medo de tomar uma decisão ao lado de Cristo, por causa da pressão cultural, da pressão dos amigos, da pressão dos colegas de trabalho, do que a família vai dizer. Você não é digno. Jesus disse: quem tiver vergonha de mim e das minhas palavras, eu também terei vergonha dele diante de meu Pai que está nos céus. Você sabia que muitos crentes não vêm com a Bíblia para a igreja porque tem vergonha de carregar a Bíblia? Eu também já fui um desses. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, melhor dizendo, quando eu estava frequentando a igreja, mas eu já sabia que Jesus era o caminho, e eu tinha vergonha de romper com a tradição, romper com a família, romper com as amizades. E quando eu ia para a igreja, a casa que eu morava era na frente de uma praça, e eu tinha vergonha de sair pela frente da praça, para que as pessoas não perguntassem: para onde você está indo? Então eu saía pelo fundo. E quando o culto terminava, eu não esperava o pastor dar a bênção pastoral, eu saía antes. Por quê? Para nenhum crente me acompanhar e as pessoas dizerem: agora você é crente? Mas um dia, um irmão, ele comprou uma Bíblia e me deu. Ele disse: veja que você está sem Bíblia, comprei essa para você. Eu disse: meu Deus, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Agora eu tinha que ir com a Bíblia para a igreja, mas eu tinha vergonha. Então eu pegava um saco de pão e eu botava a Bíblia dentro. Eu estou falando sério, gente. Eu tinha 17 anos de idade, e eu botava a Bíblia no saco de pão, e quando se aproximava da igreja, eu via se alguma pessoa estava me olhando, eu tirava o saco, guardava no bolso e ia para o culto. Quando terminava, da mesma forma, tinha que sair antes para quê? Dar tempo tirar o saco e botar a Bíblia dentro. Hoje, se eu pudesse, eu compraria a maior Bíblia. A maior Bíblia. Por quê? Porque hoje eu compreendo o tamanho do amor de Deus. E você precisa compreender o tamanho do amor de Deus. Porque o flamenguista não tem vergonha de prestar o seu culto para o Flamengo. Sabe o elenco todo do filme, mas não sabe o nome de um personagem bíblico. Futebol também pode ser idolatria.
As pessoas, muitas vezes, elas estão trocando a igreja pelos estádios. Elas vão prestar o culto delas. Há 11 marmanjos que está ganhando dinheiro chutando uma bola de couro cheia de ar. Mas eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha de gritar o nome do seu time. Eles não têm vergonha quando o time ganha de sair gritando na rua, bebendo, sobe nos carros, paga o maior mico. Eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha de dar o dinheiro para ir para o estádio. Muitos não têm vergonha de fazer uma viagem internacional. Mas nós temos vergonha, porque nós somos medrosos. Nós não temos coragem. Mas este homem, naquele momento que ele estava criticando, zombando, quando os olhos dele espirituais foram abertos, os olhos espirituais, ele teve coragem de tomar uma decisão e falar e testemunhar. Um outro princípio é o que separa para vivermos eternamente com Jesus, é crer no sacrifício que ele fez na cruz do meio. Este homem, ele testemunhou quando todos, a fé deste homem é uma fé assombrosa. Há muito tempo, Deus abriu os meus olhos para este homem. Há muito tempo. E era justamente para ver isso. Aonde é que estavam os discípulos? Aonde é que estavam aqueles que diziam que amavam o Senhor? Eles fugiram, eles correram. Mas este homem, ele não está ali, diante de um homem que parece que pode salvar alguém. Mas a fé é justamente isso, é ver além. Ele não viu ali apenas um homem, ele viu ali o Salvador, ele viu ali o Senhor. A fé deste homem via além, porque era revelação. Jesus disse que quando ele morresse na cruz, ele iria atrair como imã muitos até ele. E este homem já era alguém sendo atraído. Em Isaías 53:11 diz que Jesus, no trabalho da cruz, ele iria ver o fruto e ficaria satisfeito. O primeiro fruto do trabalho da cruz foi este homem. Este homem foi o primeiro homem a crer. A crer. Ele creu no trabalho da cruz, no sacrifício da cruz. A morte da cruz, gente, isso era muito comum. Tinha dias que morriam dezenas e centenas de pessoas. O Império Romano impôs a morte de cruz para criminosos que não fossem de Roma. Isso era comum. Não tem diferença nenhuma o fato de Jesus ter morrido na cruz. A diferença não é a morte daquele tipo. A diferença é quem estava naquela cruz. É quem estava. Não era simplesmente um inocente. Muitos inocentes já morreram por aí. Mas além de ser inocente, ele era o Salvador. Ele tinha capacidade de salvar. Disseram: salva-te a ti mesmo. Mas ele disse: não, eu não posso salvar a mim mesmo, porque salvar a mim mesmo é ver a humanidade se perder. E aquele homem diz: lembra de mim, não esquece de mim. Quando este homem pediu, ele pediu no reino que Jesus viesse implantar. Ele creu: olha, tu vai ressuscitar, e um dia quando o teu reino vir, não esqueça de mim no teu reino. Jesus surpreende ele. Jesus surpreende, porque Jesus vai além. Jesus diz: reino? Reino? Lembrar de você lá no reino? Não. Eu quero dizer que hoje
hoje mesmo, você vai estar comigo no paraíso. Você sabe o que é paraíso? O céu. Isto é o que o Senhor está dizendo. Não tem esta historinha de soninho da alma. Soninho da alma. Vai ouvir, profetiza, que você vai para o soninho da alma. Não é o soninho da alma. É partir e já está com Ele. Precisamos crer na maior de todas as garantias. Sabe qual é a maior de todas as garantias? A promessa de vida eterna. Jesus prometeu para aquele homem: hoje mesmo você estará comigo. Você não vai só para o paraíso, você vai estar comigo. Eu vou ser o seu companheiro. Hoje no paraíso a gente se encontra. No paraíso eu vou fazer companhia a você. É hoje. Se Jesus não tivesse falado nada sobre o céu, nem o inferno, nem a eternidade, o que é que nós estaríamos fazendo aqui? Nós só podemos falar porque existe uma revelação, existe uma base, é a palavra de Deus. Querem mudar esta palavra, querem que você esqueça esta palavra, querem que você não consulte esta palavra. Sempre foi assim. Satanás é especialista em esconder as verdades de Deus, porque ele é pai da mentira, ele é mestre da mentira. Agora, diante desta cruz, a cruz do meio, essa cruz que divide, ninguém pode ficar neutro. Todo mundo tem que tomar uma decisão. Todo mundo. Não existe possibilidade de você ficar neutro. Para mim, se ele quiser me salvar, ele me salva. Mas, por mim mesmo, não vou tomar nenhuma decisão. Você já tomou. Você já tomou. Porque se você quiser seguir Jesus, você tem que assumi-lo publicamente. Você não pode ter vergonha. Não houve neutralidade aqui. A Bíblia não fala que esses dois ladrões foram salvos. A Bíblia diz que um foi salvo e outro se perdeu. Porque essas duas cruzes representam a história que é dividida por aqueles que aceitam o sacrifício da cruz e aqueles que rejeitam. Não adianta. A Bíblia diz: se eu disser a uma pessoa que ela vai se perder, e tu não avisar, ela vai se perder, mas das tuas mãos eu vou cobrar o sangue desta vida. Deus disse, Ezequiel 3,18: se eu disser que esta pessoa está perdida, e tu, sabendo disto, não avisar, ela vai se perder, mas eu vou cobrar das tuas mãos o sangue desta vida, porque você sabia e não avisou. Mas se tu porém avisar esta pessoa, e ela quiser continuar andando no seu caminho, tu livraste a tua alma. Então, meu amado, eu não quero chegar diante de Deus com as minhas mãos sujas com o teu sangue. Eu não quero. Eu não vou ser culpado disto. Eu não vou ser culpado. Eu não vou ter medo de falar a verdade porque você não gosta. Eu estou falando a verdade hoje, para que um dia você não fique irado por toda a eternidade. Ou você acha que isto aqui nós estamos apenas ensaiando? Isto aqui é apenas uma maneira que nós temos, é uma tradição de viver. Não, nós estamos lidando com coisas sérias. O inferno não é um conto de carochinha.
O inferno não foi preparado para o homem. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E eu quero dizer, mais uma vez, diferente desses crentes molengas, que creem no amor de Deus como amor Papai Noel, que fica dizendo, não tenha medo de, assim, quando entregar a vida a Jesus, não aceite Jesus com medo do inferno, não. Eu quero dizer para você, aceite Jesus com medo do inferno. Tenha medo. Tenha medo. Não durma a noite de hoje. Não durma, eu profetizo. Não durma com medo do inferno. Não durma. Se você não entregou sua vida a Jesus, não durma. Passe uma semana sem dormir com medo do inferno. Porque quem sabe, isto vai evitar que tu esteja indo para lá. Temos que nos decidir. Como aqueles dois criminosos, naquelas cruzes, eles tomaram as decisões. Tenha medo do inferno, porque Jesus falou sobre o inferno. Um dia, alguém perguntou para um pastor, mas aonde começa o inferno? E ele disse, meu filho, o inferno começa numa vida sem Deus. É aí que começa o inferno. Quando você entrega a vida a Jesus, você não tem mais medo do inferno. Se você está vivendo na presença dele. Por quê? Porque você crê na maior garantia. Você estará comigo. Quem crê em mim tem a vida eterna. Mas quem não crê em Jesus tem que ter medo. Tem que ter pavor. Tenha muito medo. Eu queria que você ficasse de pé nesta hora. Talvez você diga, eu vou curtir minha vida e também vou fazer como este homem. Lá no final, aí eu entrego minha vida a Jesus. A pergunta é, quem disse que vai dar tempo? Quem disse? Eu já presidi sepultamentos de adolescentes. Eu já presidi sepultamentos de jovens, de homens, de mulheres. Não deu tempo. Não deu tempo. E quando não dá tempo, não adianta chamar o pastor para pregar no velório, para o pastor consolar a família e contar uma mentira dizendo, ele está no céu. Não. Deus te deu esta capacidade maravilhosa de escolher. Imagine aí, você pode escolher passar a eternidade junto a Cristo, porque só Ele é o caminho, só tem dois caminhos. Ou você pode viver afastado dele. Então, se você não gosta das coisas de Deus aqui na terra, por que tu quer ir para o céu? Tem pessoas que não querem amar a Deus, não gostam das coisas de Deus. Você quer fazer o que no céu mesmo? Vamos louvar ao Senhor. Não existe ninguém que tomando esta decisão seja rejeitado pelo Senhor. Ninguém.
Qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, pode tomar, pode fazer esta grande escolha. Escapa com a tua vida, escapa com a tua vida, entrega a tua vida a Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho. Nós não estamos enganando você, nós estamos dizendo que você está em perigo, o perigo de passar uma eternidade longe de Deus. Você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Existe perdão para você. O Senhor lembra de você. O Senhor honra a tua fé. Você entrou aqui nesta noite porque é uma cruz quer dividir a tua vida. A cruz quer dividir a tua vida. Você está em uma encruzilhada. Você está em uma bifurcação. Existe uma decisão a ser tomada. São vários os caminhos propostos, mas a Bíblia diz que na verdade só existem dois. O Senhor Deus disse: eis que proponho o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E Ele diz: escolhe a vida para que vivas. Jesus disse: existe a porta apertada que os crentes querem folgar e a porta larga. Jesus disse: entre pela porta apertada. Os crentes não vão folgar esta porta, ela continua apertada. Porque o caminho fácil e a porta larga conduz à perdição. Um dia Elias diz: decidam a quem vocês devem seguir. Se Deus é Deus, siga o Senhor. Se Ele não é Deus, o abandone. Josué um dia disse para o povo que estava indeciso: eu não sei qual a decisão que vocês vão tomar, mas a minha eu já tomei. Eu e a minha casa, nós escolhemos servir ao Senhor. Nós escolhemos servir ao Senhor. Porque corajoso não é alguém que sai com a arma atirando nas pessoas. Não é aquela pessoa que quer arrumar briga com tudo. Corajoso é aquele que não tem vergonha de dizer: eu sou de Cristo. Ele morreu por mim na cruz do Calvário e eu o confesso. Ele me ama. Quantas pessoas aqui nesta noite estão diante desta cruz e precisam tomar uma decisão. Não tem caminho neutro, não tem posição neutra, não existe em cima do muro. Ou você toma uma decisão ou você rejeita. É por isso que tinha duas cruzes e uma no meio, para ilustrar que só existe dois lados. E um dia eu andei também do outro lado. Eu rejeitei a Cristo. Este ladrão também, ele rejeitou. Mas um dia os meus olhos foram abertos, o desse homem também, de muitos aqui. E nesta noite você pode também dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu escolho Jesus. Eu escolho, porque eu não quero ir para este lugar que Jesus veio para me livrar dele. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Quantas pessoas aqui nesta noite querem tomar uma decisão ao lado de Jesus? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. O amor de Deus. O amor, Deus, a Bíblia diz que Jesus não veio te condenar. Ele veio te salvar.
Ele não veio para julgar. Ele não veio. Hoje Ele pode te defender. Hoje Ele pode ser o seu advogado. Hoje Ele pode ser seu salvador. Amanhã não tem jeito. Amanhã é juiz. Amanhã Ele virá como juiz. Sai do seu lugar. Existe mais pessoas aqui. Não seja covarde. Não seja covarde. Não fique calculando o que as pessoas vão falar. Sai do seu lugar. Diga: eu quero entregar minha vida a Jesus. Sai do seu lugar. Nós queremos orar por você. Tome a sua decisão ao lado de Jesus. Você jovem, você mesmo, sai do seu lugar, vem à frente. Tome esta decisão corajosa. Você homem, tome essa decisão. Venha criança, venha homem, venha mulher. Não brinque, não brinque. Não brinque, é urgente, esta mensagem é urgente. Nós estamos em perigo de passar a eternidade sem Deus, se não entregarmos a nossa vida a Jesus. Escapa com a tua vida. Escapa com a tua vida. Sai do seu lugar. Se você não tem forças, se você não tem coragem, fala com a pessoa que está ao lado aí. Diz: olha, me traz, me traz. Chega, meu irmão, chega de viver afastado de Deus. Chega. Chega, não é tempo de viver afastado de Deus. Não é tempo, não é tempo. Não é tempo. Satanás não brinca com você. Satanás não brinca, não brinca. Ele não brinca. E Deus tem pressa pela tua vida. Ele quer a tua vida, Ele veio salvar a tua vida. Ele veio salvar você. Ele veio salvar. Ele é a tua salvação. Ele não é a tua condenação. Ele é a tua salvação. Aceite Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Fora de Jesus você está perdido, perdido, perdido. Você está perdido, não tem jeito para você. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Nada, nada pode resolver o teu problema com Deus. Nada. Só você aceitando o que Jesus fez na cruz. Porque lá Ele carregou os seus pecados. Foi o único sacrifício que Deus aceitou para perdão de pecados. Foi pago por Jesus, já está pago. Já está pago, sai do seu lugar. Ainda tem pessoas aqui que estão com medo. O Senhor está dizendo que pessoas aqui estão com medo. Mas o Senhor está dizendo para você: eu sou a tua força. Eu sou a tua força. Sai do seu lugar e vem à frente. É hoje. É hoje. Hoje é urgente, é urgente. É urgente. Os céus bradam. Os céus gritam o teu nome. É hoje. É hoje. É hoje.